sejam todos muito bem-vindos. Esse é o For Belas, um podcast feito por empreendedoras para empreendedores, assim como você. E eu já vou começar esse vídeo com a mesma tour de sempre, gente. Já deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Eu tenho certeza que você vai gostar da nossa conversa de hoje, porque hoje nós estamos recebendo uma potência, gente. É uma mulher que ela é multitalentosa, tá? Ela não é só cabeleireira, só lash designer, só maquiadora, só penteadista. Ela é tudo isso em uma. Ela tem 2 unidades de um estúdio de beleza, tem mais de 20 anos de experiência aqui na área de beleza. Ela é mãe e, pasmem, avó. Quando vocês verem essa mulher, vocês vão ficar tão chocados Temos quanto que descobrir onde ela dorme, né? Não, já tá dormindo no formol. Eu acho. A gente só tá recebendo mulher que dorme no formol aqui. Seja muito bem-vinda, Érica de Araújo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Nossa, eu gostei dessa, dormir no formol. Não, você tá dormindo no Tem formol. lógica, né? Cabeleireira, faz- formol, né? Menina, não, você fez muita progressiva na sua vida. Eu acredito que Eu ia foi. perguntar da onde que você conseguiu formar o já tá aí. Já Não, sabemos já qual é muita só deitar dentro. progressiva. Porque quando ela falou pra mim, eu falei, você tem filhos e tal. Ela falou, eu sou avó. Eu falei, Sou o avó. quê? Eu tô chocada. Fala pra Todo mim, mundo fica. Érica. Você começou a trabalhar com 16 Com anos. 16 anos de idade. Que foi quando você engravidou da sua filha. Sim. Engravidei, vi a necessidade, né? De ter uma renda, de ajudar dentro de casa, de ajudar o esposo. E a única coisa que eu sabia fazer, não era o que eu dominava, mas era o que eu sabia fazer, era unhas. Então, eu falei, preciso fazer. E comecei com um pouco, né? Comecei com uma bolsinha, como a gente estava conversando. Uma bolsinha com 10 esmaltes, um alicate, palito de dente e acetona. E um sonho. E um sonho. Isso não Antes é- disso, você não tinha feito nada. Não. Aliás, eu nunca contei isso, mas quando eu morava com os meus pais ainda, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho que eu sempre fui... Eu já nasci empreendedora, né, gente? Olha só. Quando eu saía da escola, que eu estudava até meio-dia, na parte da tarde eu falava, o que eu posso fazer para ajudar meu pai e minha mãe, né? E comprar minhas coisas, porque eu sempre fui apaixonada por joias, bijuteria. E aí eu comecei a conversar com os pais na família lá, dos meus primos. E eu via que as crianças ficavam muito na rua, eu falava, eu vou dar reforço. Reforço escolar. Reforço escolar, com 14 anos. E olha, eu tinha 5 alunos, cobrava R$5, tá? Por 3 horinhas. Acho que já nasceu daí, né? É, mas colocar R$5 na época que era Nossa. muito Oi, dinheiro. era muito dinheiro. E eu ensinava. Eu acho que nessa época o salário mínimo era o quê? 100 e pouquinho? É. Quando ela tinha 14 anos, É. ela tem mais ou menos a minha idade, era tipo R$120 o salário Sim, era mínimo. 5 crianças por R$5 por mês, imagina. Nossa, R$25 era muito dinheiro. Muito dinheiro. E tinha material, porque meu pai é funcionário público, ele trabalha em escola. Então, ele sempre trazia pra gente caderno, lápis de cor, lápis, borracha. E eu tinha todo o material de apoio, tá? E ainda não tinha custo. Exatamente. Zero custo. Zero custo. Só tinha o lucro. Na cozinha da minha mãe lá e ficava com as Era a crianças. teacher. Já nasceu ali, já nasceu a teacher ali. Na verdade, já saiu da ali quem ensinava, né? Porque eu acho que ensinar é um dom. Eu falo que muitas Exatamente, é um pessoas dom. sabem, mas muita poucas pessoas sabem ensinar. Sim. É verdade, eu não falei na introdução. A Érica, ela dá mentorias e cursos. Eu ministro cursos. Porque, às vezes, eu já fiz curso com pessoas que dá curso e você fala assim, gente, mas... Do que ela tá falando? Eu sou muito elogiada, foi importante você falar isso, nesse ponto também, né? Além dos outros, não me gabando. Mas todo mundo fala, Érica, você tem um dom de ensinar. E isso eu realmente gosto, muito de ensinar. Eu tenho paciência. Enquanto a pessoa tá ali, eu pego na mão mesmo, eu explico. Se for pra explicar 1000 vezes, eu explico 1000 vezes. Então, isso já vem, parando agora pra pensar, já vem de muito E é o tempo. saber, porque tem gente que quer ensinar, tenta, mas ela não Mas consegue. sabe, exatamente. Existem pessoas que detêm o conhecimento, é aquilo, né? São as inteligências múltiplas, que a gente Isso. conversou com o Fernando. Né? Tem gente que detém muito conhecimento, mas não tem a inteligência da fala, né? Sim. Para transmitir o conhecimento. Transbordar, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende também. Exatamente. E daí você dava essas aulinhas de reforço e você já namorava. Eu sempre fui muito quietinha. Né? Mas não namorava com seu esposo. né? Não conhecia, não. Conheci ele com de meados de 14 para 15 anos. Nossa, então tem muito tempo Tem que vocês muito estão tempo. juntos.
Foi praticamente o primeiro namorado, né? Nossa, que lindo. E aí começaram a namorar. Sim. Dava trabalho, viu? Ô, dá trabalho. Ai, mas namoro de enfim. adolescente. Eu falo que hoje em dia ele é meu diamante lapidado, né? Que eu tive que lapidar muito aquela pedra. Você comprou na planta, né? O quê? Construiu, Tava fez, nascendo moldou. ali, ó. Moldei, minha filha. Hoje é um diamante, mas Tava é a na fruta, terra pedra. ainda com a plantação em cima. Você foi lá capinar, né? O quê? É o diamante lapidado. Maravilha. E daí vocês foram se envolvendo, e daí veio a sua filha mais velha. Sim, aí veio a Kailane. Veio a Kailane. E foi aí que você começou com as unhas. Sim, quando ela tinha 1 mês para 2 meses, já comecei a trabalhar fora. Não amamentei. No final do resguardo, praticamente. Sim. E qual foi o baque de todo mundo quando você engravidou? O problema não foi a primeira gravidez, o problema foi a segunda, né? Porque quando ela tinha 4 meses, eu engravidei de novo. Érica do céu! O problema não foi nem a primeira, mas a segunda, nem eu acreditei. Com 4 meses você Sim, engravidou. engravidei. 4 para 5 meses. E nessa vocês trabalhando? Você trabalhando com Ele as trabalha- unhas? Eu fazendo ela as ficava com unhas quem? com a minha sogra. Então Gente teve uma do rede de céu. apoio também, sempre, graças a Deus. Eu falo também, se hoje eu estou onde eu estou, porque eu sempre tive uma rede de apoio. Mas eu acho que é bem importante você falar quantos anos tinha seu esposo também na época. 16. A mesma Porque idade. Então, mas é que as pessoas escutam e às vezes acham que era uma pessoa mais Mais velha. Porque ele velha, mas não. assumiu, teve com ela, acompanhou. Porque hoje as pessoas veem uma menina de 16 anos grávida, ela tem toda uma responsabilidade. Sim. O menino faz o quê com essa idade? Vaza, mas Então é sempre foi assim. muito, muito interessante Ele sempre falar foi isso. um homem muito cabeça, assim. Deu trabalho, deu, porque é coisa de moleque, né? Mas ele nunca deixou faltar nada pros meus filhos, nem pra mim, dentro das condições que a gente tinha, né? Então isso, não tô puxando sardinha, amor, pro seu lado, tá? Mas, que é verdade, tem que falar. Ele sempre teve comprometimento com isso, então ele honra muito a família. Então nunca faltou nada. O dinheiro que ele pegava, ele recebia por semana, não esqueço disso. Eu me dava na minha mão, ele falava, vai comprar o leite, a fralda, o Danone e a bolacha das crianças. Você que administrava. O Só dinheirinho. isso, porque se ele me desse mais, eu gastava. Isso eu comprava, eu administrava. Ele me dava exatamente o que eu podia administrar. Exatamente, porque eu sempre fui assim, mão aberta, sabe? Tive que moldar isso em mim. Mas sempre foi um Nossa, homem E que... você Érica, conseguiu que mudar isso luta. com o passar do tempo? Mudar o quê? A sua parte financeira, em como gastar, em como... Se eu te falar que eu aprendi isso tem menos de 1 ano, você acredita? Ai, que bom. Então eu tenho salvação, Rafa, ainda, viu? tem. Mas isso é Vou uma conversar dor... mais com a Érica. Isso é uma dor de 99% das empreendedoras. Mas eu não sei se Principalmente da você área da tem a beleza. mesma visão. Eu discuto muito isso, que às vezes o não bem financeiro que a gente tem com a gente mesmo, no não saber administrar, vem de uma história de vida. Bem, Ah, sim. Eu já conversei as crenças, né? Não, e nem as crianças, pela história que você passou, pela Também. necessidade, pela falta. Quando você começa a ter, você fala, eu vou, não vou, não. Sim, Exatamente. são todos Você- traumas. Mas uma coisa que você falou é interessante. Nós que somos profissionais da beleza, a gente tem uma necessidade de estar sempre bonita. Exatamente. Eu sei que eu tenho um problema seríssimo com maquiagem. Porque eu tenho muita maquiagem. Eu tenho loja de maquiagem. Então, eu tenho muita maquiagem. Hoje, de uns meses pra cá, eu consigo me controlar. Porque, por exemplo, quando eu tô com meu namorado num lugar, eu olho, aí ele, compra, amor, compra. Eu falo, não preciso. Por exemplo, base. Gente, eu não preciso de base. Porque a base demora muito pra acabar. Aliás, eu tenho muito tudo. Gloss, eu tô com um problema seríssimo com gloss. Eu sou com roupa. Roupa, eu dei uma diminuída. Eu sou com sapato. Porque eu tenho um estilo um pouco alternativo. É, né? Então, eu tenho um brechó que eu gosto muito. Beijo, Nina Flores, eu amo vocês. Nina e Ale, semana que vem eu tô aí. Que eu compro muito, mas enfim, eu compro roupinhas assim. Acho que eu não tenho um problema muito grande com roupa. Mas eu tenho um problema muito grande com maquiagem. E aí, a gente precisa de acessório. Porque, Uma por coisa exemplo, a gente puxa a grava. outra, né? Você trabalha lá no estúdio, e aí vem a tendência de brinco, que aí tem o Sim. colar, que aí tem a pulseira, que aí tem a unha, que aí tem o esmalte, e aí tem a jaqueta, e aí tem... É uma loucura. Tem homens que não entendem isso. Não, eles nunca vão entender. Graças a Deus, o meu homem entende. Ele entende mais do que eu. Que bom. Eu ia dizer, o meu, não.
O meu também não entende. Ele fala, amor, você não precisa. E realmente. Só que eu descobri recentemente, numa terapia, que o que eu tenho essa compulsividade com roupas… É uma fuga. É uma fuga, porque eu já, em algum momento da minha vida, eu passei por alguma situação. E realmente, até contei recentemente no meu Instagram. Porque todo lugar que eu fosse, eu precisava de uma roupa nova. E eu nunca contei isso, assim. Eu contei recentemente só no Instagram. E aí, eu conversando com na terapia, né, com a psicóloga, ela falou assim, por quê? Aí, fizeram essa pergunta pra mim, né? Eu falei, eu sempre pergunto pra todo mundo, agora chegou a minha vez. Aí, chegamos num determinado assunto que ela me fez entender que por um momento que eu passei na minha juventude, quando eu era criança, passei por uma situação. Eu estava chegando numa festa e assim, meu pai funcionário público, minha mãe dona do lar. E minhas primas todas usavam roupas bonitas, novas. E eu estava com a mesma roupa que eu passei o final de ano, que eu ia para os aniversários. Era a roupinha de De festa. sempre, a roupa de sempre. Porque Pra mim, tava antigamente, tudo a bem. gente que era classe média baixa, tinha roupinha de sair. Sim, aham. E comprar roupa era só final de ano, né? Pra Exatamente. Natal Na e Ano minha Novo. casa era assim Na também. minha casa também. E tudo bem. Aí, chegando no aniversário, uma prima falou… Tinha 3 primos, falou assim, você vai vir com essa roupa? Tá todo mundo com roupa nova aqui. Isso era uma ferida que eu tinha. E eu não sabia. Então, por conta disso, eu cresci com Aquela necessidade aquela de necessidade ter a roupa de nova ter pra ir em sempre… todos os lugares. Exatamente. Aí, hoje em dia, eu consigo me poldar, sabe? Eu consigo administrar melhor. Mas demorou pra eu entender isso. E eu falei, faz sentido. Né? Então, uma ferida que eu tive muito tempo atrás desencadeou pra minha vida. Uma coisa assim. E é maior que a gente, não é? É maior, é maior. Eu muito falo maior. isso com calçada, assim, eu vejo que quando eu estou emocionalmente abalada com alguma coisa, ou eu compro muito sapato, ou eu como. Por isso que você tem sapatos belíssimos. Aí eu, só que isso não é bom. Aí quando eu começo assim, aí eu falo assim, eu tô gente, tem vendo o lado bom da coisa. aí eu começo assim, gente, tem alguma coisa que tá errada. Quando eu começo a comprar, por exemplo, eu preciso de um tênis branco. Aí eu tô com 3. Daí eu olho e falo assim, alguma coisa… Uhum. Tá, aí, isso é terapia. Daí eu já começo a pensar onde é que tá, porque às vezes é inconscientemente e eu nem tô sentindo nada. Por mim, eu não sinto nada. assim mesmo. E daí vai indo. Também, às vezes, é força do hábito. Também. Não, amiga, é quando eu tô descontrolada mesmo. Às vezes é força do hábito, porque você precisa sempre… Eu acho que isso eu consegui trabalhar, assim, sabe? Mas teve uma época, por exemplo, maquiagem no olho. Sempre tinha que estar diferente, sempre tinha… Como que você faz, gente? Não tem como. Hoje em dia, você olha, é sempre a mesma. Marrom, Sempre as mesmas tonalidades, os mesmos efeitos. é isso. Porque é o que funciona. Uhum. Eu faço o que funciona, mudo o batonzinho Verdade. e acabou. Mas me fala uma coisa, você tem os seus 2 filhos, eles têm praticamente a mesma idade. Diferença de um ano, 21 e 22. Diferença de 1 ano. De um ano, 1 mês e 1 dia. E o terceiro filho? A minha bebê tem 4, vai fazer 4 anos. Ai, gente, a raspinha depois do de tacho. 16 anos. Como que é, Érica? Fala pra mim. Foi tudo novo, né? O corpo não é o mesmo. Você planejou? A energia, não. Não planejei. Vou até beber água. Foi tudo da Foi- maneira que Deus planejou. Sim, é o que Deus permitiu. Antes dela, eu engravidei, aí eu perdi. Com 1 mês depois, eu engravidei de novo. Ah, então ela é um bebê arco-íris. É o bebê arco-íris. Ai, que linda. É meu tudo. E aí Maria é tudo Luísa. diferente. Tudo diferente, né? E eu sempre julgava as mães Nutelas. E eu acho até que Eu ela acho que você- veio eu já uma era diferente da sua vida também, né? Os seus filhos Totalmente. vieram pra agora, é outra… Totalmente. As condições, né? Graças Condição a Deus, são financeira. melhores, financeira. E você também já tá mais evoluída, tem mais madura. paciência. Sim. Porque com 16 anos, que paciência. Érica do céu, eu tô pensando na sua vida com 2 bebês. Então, Com 17 anos. eu sempre trabalhei. Então, o que eu priorizo hoje foi o que eu não fiz pelos meus mais velhos, né? Então, eu não vi eles andando, não vi falando a primeira palavra, porque eu sempre tava trabalhando. Meu E esposo eles ficavam também. com a sogra. Ficava com a minha sogra. Foi minha sogra que criou. Então, hoje em dia, tanto que a gente conversa muito. Eu e meu esposo fala, não, a gente tem que fazer. A gente não viu nada dos mais velhos. O amor é o mesmo. Mas as condições que a gente tinha, Mas lá eles atrás. entendem isso? entendem. Que foi pro bem deles. Sim.
Porque vocês precisavam trabalhar. Dentro das condições que a gente tinha, eles também tinham de tudo. Dentro das condições que a gente tinha. Lógico, Maria Luísa, que é a mais nova hoje, a gente fala que ela nasceu em berço de ouro. Mas os outros, dentro das condições que a gente tinha, porque o que eu não pude dar, nem meu esposo, a minha mãe dava, minha sogra dava, meu pai dava, a madrinha, as tias. Então, sempre tiveram de tudo. E daí, como que é a experiência com os netos? Ainda não caiu a ficha não, mulher. Quantos aninhos tem? Olha, a mais velha fez ontem 5. 5 anos. É. Na verdade, a sua filha mais nova é tia. 5 não, perdão, mais fez velha. 4. É, Vocês engravidaram praticamente juntas, então. sim. Que Praticamente. legal. E aí, é filha da filha. Da filha, mas o do meio não tem filho, não. Ela foi mãe nova também. Foi mãe nova. Tá na 3ª gestação. Como que... E aí, você não realizou ainda isso? Eu falo que ela não deu tempo de pensar, né? Porque assim, você chegou a pensar nisso? Porque, por exemplo, eu fui mãe, eu tenho 2 filhos. A minha filha mais velha nasceu quando eu tinha 19 anos. E o mais novo eu tinha 23, mas mesmo assim ainda era muito nova. E eu converso muito com a minha filha sobre relacionamento, sobre filhos, sobre tudo, né? Eu tenho um relacionamento muito aberto, a gente fala sobre tudo. Ela diz que nesse momento não deseja, não sabe se vai querer ter filhos. O meu irmão teve uma filha, minha sobrinha tem 2 anos. Então, com 14 anos, a minha filha teve uma experiência de ser mãe na adolescência. Da minha sobrinha. Porque a minha cunhada ficou 5 meses com a bebê. Foram os 4 meses de licença, pegou 1 mês de férias e voltou para o trabalho. Até a bebê fazer 1 aninho e pouco, ela ficou com a minha mãe, que é aposentada. Uhum. E como a minha mãe já é senhora, as coisas assim de levar no médico, pegar no colo, essas coisas, a minha filha não trabalhava, porque agora ela trabalha, ela ajudava. Então a menina tem loucura pela minha filha. Nossa. E chegava ao ponto assim, vai no hospital. Aí a menina chorando, a menina com 6 meses chorando, a médica, ai, dá um peito pra ela, minha mãe, pelo amor de Deus, não é a mãe dela, assim. Então ela fala, gente, O afeto, Deus né? me livre de eu ter um filho, porque a Aimee já foi, olha, pra mim já tá ótimo, já tá aí com 2 anos, eu não quero mais. Como que porque eu confesso que eu tenho medo. Medo assim, porque pra mim foi difícil. Uhum. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu também não vi meus filhos crescerem. Eu também tive rede de apoio. Sim. Mas não é fácil. Não. Quando você olha pra trás, você vê tudo que você passou, tudo que seu filho não poderia ter sofrido, tudo que você poderia não ter perdido da vida do seu filho, não é que, eu tenho medo por mim, eu tenho medo por ela. Sim. Porque a gente nunca quer Que eles passem o que a gente que passou. eles passem pelo que a gente passou. A gente conversava bastante. É impossível. A gente conversava bastante. Eu, meu esposo, a gente sempre foi bem claro, assim, sabe? Chegava ao ponto de pegar o computador, notebook, isso aqui, doenças sexualmente transmitíveis. Vou fazer alguma coisa, se cuida. Até porque a gravidez... Sim, não é só não gravidez. é um problema. Não a é. gravidez a gente A dá um gravidez é uma jeito, bênção. cuida, Exatamente. ajuda. O problema são as doenças. Então, já chegou o ponto de eu conversar com ela, o pai dela conversar com ela. Quando ela engravidou, que eu conversei até com meu esposo, ele falou, poxa, mas a gente conversou tanto. Aí eu falei, Ela tinha quantos anos? tinha 17. Como ela contou Ela ganhou pra com vocês? 17. Pra mim, contou por mensagem, né? Mãe, preciso falar uma coisa. Eu falei, já sei, tá grávida. Ela já Eu sou namorava. muito direta. aham. Eu sou muito direta. Ela, mas mãe... Eu falei, filha, entrou, tem que sair. Só falei isso. Eu falei, mas agora a responsabilidade é sua. Eu falei, o filho é seu, não é meu. Ela morava com você. Sim. Aí foi outro ponto que, quando eu engravidei, meu pai, hoje em dia eu entendo que foi a crença, né, a criação que ele teve. Ele, quando eu engravidei, ele falou, não quero você dentro de casa. Então, praticamente, ele me expulsou de casa. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito também, porque durante muitos anos da minha vida, foi um peso, assim. Foi algo que eu precisei reconstruir dentro de mim, porque me magoava demais. E a primeira coisa que eu falei pro meu esposo, se ela quiser ficar dentro de casa, ela vai ficar dentro de casa. Você não vai colocar ela pra fora. E ele super entendeu, porque ele sabe a dor que eu senti
com isso. É que ele passou com você, na Passou verdade. comigo, tudo, sim. né? Vocês dois passaram, porque Isso. é junto, né? Sim, aí eu falei pra ela, falei, se você quiser, por mim, falei pra ela, por mim você fica em casa comigo. O que você tem, o que o seu irmão tem, seu bebê vai ter também. Meu esposo falou a mesma coisa, mas eu quero casar. Falei, então tá bom, é uma opção sua. E daí ela casou. Sim, E hoje tá casada. tá casada. Aí quanto tempo depois ela engravidou de novo? 1 ano. Acho que ela seguiu praticamente a mãe dela. Gente, mas o bom é que vai a família é Sim, nova. e ela também tem a rede de apoio. Não, assim, eu não posso estar 24 horas, como a minha sogra teve comigo. Mas quem Porque você cuida, trabalha muito, porque eu né? trabalho muito, mas ela tem a minha sogra que ajuda ela também. Tem É as porque sua cunhadas sogra é também. super nova, né? Sim. Tem 60. Esse mês é aniversário dela, 62. Nossa, eu acho. super nova. E pra ela deve ser uma alegria, né? É, casa cheia. Ela deve gostar, né? Gosta bastante. Surta às vezes, mas gosta. Ah, mas... Quem mas nunca, mas né? eu brinco que a gente que é mãe surta, né? Imagina os Eu avós, imagino. gente, não, tem mas como ela não. tem uma paciência assim surreal, porque quando eu fico com a minha filha e com a minha neta, eu não aguento. Eu falo, vai pra sua casa. Nossa, elas têm a mesma idade, né? Daí Sim, briga. uma tem ciúme da outra, e eu não posso pegar a minha neta porque a minha filha é ciumenta, enfim, é uma briga. Aí eu falo, não tenho paciência. O meu esposo tem mais paciência do que eu, porque eu não tenho paciência. Eu já sou curto e grossa. Para, vai levar chinelada, vai apanhar. Mas você não sente que isso também vem com a idade? Eu falo muito da diferença da idade da gente ser mãe, né? Sim. Em uma idade e em outra. Aham. Porque eu falo assim, não sejam mãe tão novas, que nem você foi, porque isso é muito complicado, Muito. envolve muita coisa. Graças a Deus deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo muito Sim, poderia errado, ter dado errado. né? É bom a gente sempre deixar bem frisado que a gente não tá romantizando terem Não filho estamos novo, romantizando. né? Mas, graças a Deus, funcionou. Mas eu vejo a diferença minha ali, que fui mãe da minha mais velha com 32 e da outra com 37. Gente, eu não tenho o mesmo pique. Daí eu falo, gente, não sejam mãe tão velhas, mas também não sejam tão novas. Eu novas. acho que ali entre os 29, 34, tá bem legal. Já tem a energia, né? Porque não é isso, e eu acho É. que é isso. E às vezes a gente, como mulher, essa pressão do eu não é que a gente não aguenta. É porque a gente já não tem mais aquele. Aquela bateria, né? Exatamente. Que pro homem é mais fácil, eu acho. O homem é tudo mais fácil, né? É, porque o Convenhamos. filho acaba sendo da mãe. Por É. melhor que o pai seja, Isso. o filho é da mãe, gente. Ó, ele tá doente, pai, não é mãe. É tudo mãe. As minhas choram, elas olham assim, eu não vou com o pai pro hospital. Mas ele cuida igual, mas é a minha mãe. Não vão. Mãe é mãe. Hoje de manhã, a Valentina lá em casa, choro, o Rafael vem com o pai. Eu quero a minha mãe. Não adianta. O filho é da mãe. E não é que não quer fazer, é a mãe, né? Então, é o E filho da você mãe. foi, mesmo com a rede de apoio, tudo, 16 anos, foi trabalhar de manicure. Foi. E como que você foi entrando nas outras áreas? Foi por conta Quando- própria? Foi trabalhando em salão? Não, foi a necessidade mesmo. Primeiro que eu sou muito observadora. Eu aprendo muito olhando. Eu falo que isso eu sou autodidata, porque É uma qualidade. é uma né? qualidade. Então, eu sou muito observadora. Eu tô quieta na minha, mas eu tô olhando tudo. Então, um determinado dia, no salão que eu trabalhava no Thiago, faltou uma escovista. E falei, e agora? Eu falei, eu escovo. Ele, mas você não sabe? Eu falei, sei. Mas no meu subconsciente, né? Não, você não sabe, mas eu Tu sei. pensava, será que eu sei? Será que eu sei? Mas eu consigo fazer. Enfim, desenrolei a escova. Aí, numa outra oportunidade, faltou uma maquiadora, todo mundo louco. Falei, Thiago, tem as coisas? Tem. Falei, eu faço. Você sabe? Sabe? Eu não sei, mas eu sei. E fui. E foi aí onde ele investiu em mim também. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu sempre enalteço muito o trabalho dele, porque foi uma pessoa que me apoiou, acreditou no meu trabalho. Hoje, se eu tenho a ética profissional que eu tenho, foi por conta dele. Você aprendeu com Tony, ele. Thiago, do Tony Cabeleireiro e equipe. Eu sou apaixonada por aquela família, que foi o meu berço. Né? Então, tudo que eu aprendi, eu agradeço a ele. E hoje em dia as pessoas são muito ingratas, né? Muito ingratas. Elas esquecem que a gente acolheu. É, hoje em dia todo mundo é filho de chocadeira, né, Érica? aham. Todo mundo é self-made millionaire, Sim. né? Se fez por si próprio, Esquece a aprendeu escada. no YouTube. Aham. Então, eu sou muito grata. E como foi montar o seu primeiro salão? Sair da onde você trabalhava, agora eu vou sozinha. Foi na loucura mesmo. Foi na loucura. Eu estava um dia atendendo em casa na garagem, falei, vou abrir um salão.
Você Sem atendia na dinheiro, garagem. na garagem Você já em tinha casa. saído do Thiago ou Já. tava atendendo lá ainda? Eu trabalhava em outro salão já. Já estava em outro salão, tava atendendo no final de semana. Aí eu lembro que eu fui na Lan House, naquela época era Lan House. Fiz uns panfletinhos com o nome do salão. Era até Bela. Sempre Bela. Aí fiz lá, coloquei progressiva R$50, pé e mão R$4. E comecei a distribuir. Cortei em casa e comecei a distribuir na região lá do bairro. E aí foram vindo pessoas, sabe? E eu atendendo na garagem. Não tinha um lavatório, até então eu lavava no tanque. O cabelo das clientes. Quem nunca? Quem nunca? E eu falei, não, preciso abrir um salão, porque desse jeito não dá, tá vindo bastante cliente, né? Fui procurar salão, achei um de R$200. Conta essa história também no meu Instagram. O único bem material que eu tinha era um computador, aqueles computadores antigos. Falei, vou vender. Vendi o computador por R$200. Nem entendia de estratégia de marketing. Falei pro rapaz, se você comprar hoje o computador, você leva a mesa, mas tem que ser hoje. Se for amanhã, você não leva a mesa. E hoje em dia eu falo, eu já era estrategista na época. Cara, eu sou muito boa. Você condicionou a venda pro dia porque você tinha urgência Porque eu precisava para outro dia. Então eu vendi. Aí achei um salãozinho de R$200, que era o que cabia dentro do meu orçamento, que eu nem tinha um orçamento. E eu falo para as pessoas, se você não é chamada de louca, você tá errado ainda. Enquanto você não ser chamada de louca, você tá fazendo uma coisa de errado. Meu marido falou, você é louca? Eu amo quando as pessoas me taxam de louca. Falei, louca não, né? Mas é o que eu tenho, eu vou. Ele, não é assim que funciona, você tem que ter um capital. Você precisa de uma reserva, porque ele sempre foi muito seguro. Isso, ele até hoje. E ainda sou chamada de louca. Ele falou, não é assim que funciona, você precisa ter uma renda, você não sabe como funcionam os negócios, não é simplesmente abrir. Eu falei, eu vou. Abri o local, aí como a gente lavava o cabelo no lavatório, comprei um lavatório mini, que eram os mais em contas que tinha na época, a gente acho que paguei R$100 e poucos. Levei uma cadeira de cozinha e um espelho da minha sogra. E um kit de progressiva, e uma tesoura, um secador e uma chapinha. Foi o que eu comecei. Aquela chapinha da Taif Da Taif, grossa, preta, aquele secador pesado. Que tinha um pente assim. Exatamente. E aí foi no decorrer do tempo, das semanas, cada semana, que sempre foi cheio o estúdio, o salão, né? O salãozinho, que hoje eu brigo quem fala salãozinho. Foi entrando dinheiro, eu fui comprando uma cadeira. Eu entrava dinheiro, eu comprava outra ferramenta. E aí foi ficando pequeno. E aí eu passei para um maior. Na minha cabeça, eu falei, se eu pago 200 aqui, lá na frente eu consigo pagar 350. Aí fazia os cálculos loucos na minha cabeça, que eu achava que era certo. Conta de padeiro. Exatamente. Falei, não, se eu pago aqui, eu consigo pagar lá. Eu faço tantos cabelos, tantas progressivas, e fui. E aí meu marido viu que tava dando certo. Ele, não, eu vou te ajudar. Eu falei, agora você quer me ajudar? Agora eu não sou mais Agora louca. você quer ser um investidor. Agora, mas sempre me ajudou. Sempre me ajudou. E aí eu abri, ficou bonito. Coloquei a porta de vidro, que acho que é o sonho de todo mundo quando começa, né? A porta de vidro, aquela bancada, espelho, ficou perfeito. E aí veio a minha mãe. E eu não contei essa parte. Ela teve um aneurisma. E eu sou filha mais velha, né? Ficou 3 meses internada. Ela ficou 3 dias em coma. Por ser a filha mais velha. Por precisar estar com a minha mãe. O salão ficava muito fechado. E eu não tinha como pagar o aluguel. Meu esposo era CLT na época. E aí eu falei, e agora? Vou ter que entregar o ponto. Eu falei, é um sonho, mas a minha mãe é maior que tudo. Eu vendi tudo por R$900. 2 cadeiras, lavatório. Nossa. Tudo. Porque eu não tinha onde guardar também. Eu vendi, inclusive, com uma mentorada minha, Tânia. E eu vendi tudo e fui cuidar da minha mãe. Foi uma época, assim, muito difícil. Mas as pessoas me perguntam, e se fosse hoje, eu faria tudo de novo? Tá certo. Tudo de novo. Minha mãe em primeiro lugar. Tiro tudo também. Tudo. Porque os médicos chegaram em mim e falaram, você sabe, você tem fé? Eu falei, tenho. Ele falou assim, tem uma capela, falou desse jeito, tem uma capela ali na frente, vai orar pela sua mãe. Porque pra ela sair daqui, é só um milagre. Deus mesmo. E você tinha quantos anos nessa época, Érica? Mais ou menos. Tinha, acho que uns 20, não, 19 para 20. Nossa, tudo aconteceu muito rápido. E daí na você sua já vida. tinha seus irmãos mais novos. Já tinha. Além de cuidar da sua mãe, você tinha eles também, Sim. que precisava. O Eduardo e a Natália. E seus 2 filhos. E os 2 filhos.
Foi muito E como você tenso. fez? Eu vendi tudo e todos os dias eu ficava com minha mãe no hospital. Ia visitar ela, voltava. Teve um processo quando ela fez 2 cirurgias na cabeça, de ponta a ponta. Ela é um milagre. Hoje você olha pra ela, você fala, ela não teve nada. Porque os médicos falam, ela é um milagre. Na cabeça. Ai, agora eu buguei. E aí você ficou sem trabalhar. Fiquei sem trabalhar, exatamente. Cuidando dela e meu esposo, aí ela melhorou, graças a Deus, fez a cirurgia, tudo. Comecei a atender em casa. Meu marido falou assim, não é o que você gosta. E nisso tem minha outra paixão, que é idiomas. Eu amo inglês. E eu fui trabalhar numa escola de inglês, no CNA. Fiquei lá por 2 anos. E atendendo em casa também. Meu esposo falou, não dá. Você não nasceu pra isso. Você não nasceu pra trabalhar pros outros. Não nasceu. Você nasceu pra ter a sua empresa. Sim, vamos abrir o seu salão de novo. Eu falava, mas como? Aí já tinha uma mentalidade, né, mais evoluída. Eu falei, como a gente vai fazer isso? Ele falou, compra tudo no cartão, parcela em 10 vezes. Nossa, ali foi um start, assim. No outro dia, eu fui procurar salão. Aí achei parcelamos tudo, fui até na Maria. E ela falou assim, Érica, dá até pra alugar aqui, mas à noite eu preciso guardar o carro. Mas eu consigo fazer esse valor pra você, que era bem quanto, era R$350. Falei, perfeito, pra mim tá ótimo. Aí comecei do zero de novo. Aí foi ficando pequeno, aí começou tudo de novo. Fui pra mesma rua pro maior, foi ficando pequeno. Fui pra mesma rua pro maior. E atendendo sozinha. Sim, aí veio uma outra prima trabalhar comigo, veio uma outra assistente. Entraram algumas pessoas. E aí foi crescendo. Foi crescendo. Quando que você teve o start? Porque hoje De crescimento. Você tem 2 estúdios. Sim, Um em Itaquá e um no Tatuapé. isso. Quando que te deu o start de, cara, eu vou abrir um espaço, eu vou ter tantas profissionais, eu vou ter tal tipo de serviço, porque hoje tem é completo, né, o seu estúdio. É completo. É Foi um no espaço ano de beleza completo. foi no ano de 2016. Quando eu mudei para um ponto maior, que era na avenida de lá do bairro. Um ponto super estratégico, o lugar era enorme. Eu tinha exatamente 8 colaboradoras. Então a equipe era grande. E foi ali que cresceu muito o meu nome. Eu não sabia da proporção que o meu nome estava tomando. Eu recebi um convite pelo Facebook, na época do Cadu Ribeiro. Hoje ele é assessor da Mirella, da Deolane e tudo. Ah, eu sei quem é. Sabe, Cadu. né? Ele me mandou um convite, que na época ele tinha a revista Muito Mais. Ele falou assim, Érica, eu gostei da sua história. Você tá atendendo alguns famosos, vamos sair na revista. E eu fiquei de boca aberta. Eu falei, como assim sair na revista? E ali foi onde abriu as portas pra mim. A primeira você revista. ficou mais Conhecida, sim. Aí vieram os famosos, os MCs. Comecei a atender bastante gente, assim, da mídia, sabe? Foi aí que meu nome fez o boom. Aí eu falei, preciso ter um lugar, um ponto mais estratégico, porque querendo ou não, eu estava na periferia. É aquilo que a gente conversou. A gente sabe que Exatamente. na periferia tem muito potencial para quem mora lá. Sim. Mas se você tá querendo atingir esse público, você precisa A ir. localização, infelizmente, ela conta. E então, eu abri no centro de Guarulhos. Na verdade, no lugar mais, digamos... Nobre, que foi no Maia. Abri a Bosque Maia ali? Bosque Maia. Aí abri a esmalteria lá, que foi a segunda unidade. E aí foi crescendo. Aí de lá abri no Tatuapé. Aí tava com 3. Do Tatuapé fui pra Santana. Aí já estava com 4. E depois fui pra Paulista. Era só esmalteria. Sim. Aí fiquei com 5. Mas, infelizmente, não tem mão de obra qualificada e nem pessoas Eu ia com perguntar isso comprometimento. agora, como é recrutar pessoas pra Exatamente. Muito difícil, porque hoje eu prezo muito pelo meu nome. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Então, eu tava tendo muita quantidade e o serviço estava caindo, né? E eu falava, não é assim. Eu demorei tanto pra fazer o meu nome, eu não vou deixar qualquer pessoa sujar o meu nome. E aí, hoje eu estou só com Tatuapé e Itaquá. Mas Por aí conta de mão de obra. Nessas unidades tem manicure. Tem. Mas são manicure. as selecionadas. Sim. Como que você seleciona? Manicure, lash designer, tem designer de sobrancelha também. Tem a Kai, que faz design de sobrancelha e tatuagem também. Tem o estúdio feminino de tatuagem dentro Então, do estúdio. isso é top. Sim. É um diferencial muito grande. Diferencial. Sim, Quando tem você a Tem outros serviços, né? Tem no Tatuapé também, tem as meninas que fazem cabelo, fazem cílios, micropigmentação.
E o que eu tava falando hoje em dia, a mão de obra, ela tá muito escassa. E não só na área da beleza, né? Em diversas áreas. Porque todo mundo quer empreender e não é errado. Não é errado você querer empreender. Só que tudo tem um começo, tudo tem um processo. Você precisa ter qualificação, você precisa ter experiência. E as pessoas querem pular essa etapa hoje. A gente precisa saber viver o processo. A gente precisa aprender, né? É aquilo que a gente estava conversando, né? As pessoas hoje em dia querem pular, querem saltar do começo pro sucesso. E não é bem assim. O sucesso não vem de uma hora para outra. E eu sempre faço essa pergunta: o que é sucesso para você? Dinheiro não é tudo. O que é sucesso? Sucesso é você ser o melhor, você ser referência naquilo que você faz. Quantas vezes você precisou errar? Muito. Uma mecha. Muito. Para você saber o quanto de tempo que você precisa deixar em determinado cabelo o descolorante. Errar e saber reconhecer e consertar, né? Porque hoje em dia também tem isso. Quantas pessoas você precisou atender de tipos de cabelos diferentes para saber disso? Né? Quantas pessoas, porque você faz tudo. Quantas pessoas você precisou atender de gente que rói unha, gente que tem a unha bonitinha, gente que tem a unha torta, gente que tem... Maquiagem, tempo, né? A mesma coisa. Pessoa que tem a pele com acne, a pessoa que tem linha de expressão, que tem ruga. Até tom de pele diferente, né? Tons de cada pele. Um é um tipo, cada tom é uma maquiagem, né? Sim. Aí vem a importância do sempre estar se aprimorando, né? Se aperfeiçoando. E hoje em dia eu vejo pessoas que trabalham muito bem, mas está ali estagnada, porque não faz um curso de aperfeiçoamento, não procura evoluir, ou tá ligado, focado só no operacional e esquece que para você crescer você precisa ter uma gestão, você precisa dominar o marketing, você precisa estar em evidência. É muita coisa que envolve. Então não é simplesmente, eu vou abrir um estúdio, deixei lá instagramável, fiz um curso de unha, de cílios, de qualquer coisa que seja, e lá não vai funcionar. Né? Hoje tem uma pesquisa que saiu, não lembro qual o jornal que eu vi ou o site, que 75% das empresas quebram no Brasil por falta de gestão. Porque simplesmente acha que é fazer um curso, abrir alugar um ponto e entrar para trabalhar. 8 em cada 10 empreendedores quebram nos 3 primeiros anos. Mas isso é muitas pessoas não sabem que o dinheiro que tá entrando ali não é seu, ele é da empresa. É da empresa. Você tem que ter um salário sobre aquilo aí. Exatamente. E as pessoas também não sabem que elas não podem tirar do teu PJ pro teu... Isso foi algo que eu tive que aprender muito. Vou dizer que eu demorei pra aprender. Eu tô rindo disso porque eu aprendi esse ano quando o contador falou, você tá louca? Porque o dinheiro que entra não é nosso, é da empresa. E o que entrava eu achava aí que era pra mim. Mas é meu, eu trabalho sozinha. Não é seu. Não é seu. Você pensa, tô rica. Não, você precisa reinvestir. Né? Você precisa ter estratégia, você precisa ver... para você, sei lá, crescer, para você investir em marketing. Eu acho que hoje todo mundo acha que sabe fazer marketing. E não é. Não é tão fácil, assim. Na verdade, sempre foi assim. As pessoas que sabem das coisas, pessoas inteligentes, pessoas que sabem, que detêm conhecimento... Elas têm humildade para saber que elas não sabem de tudo. Exato. E elas querem saber cada vez mais. E as pessoas que são rasas, elas acham que já sabem de tudo. E elas não precisam absorver mais nada. Quando, na realidade, quanto mais... Até você... É aquilo que você falou. Quando você está ensinando, você está aprendendo. É uma troca. Né? Então, isso É transbordar, né? Sobre saber, transbordar. E isso tudo você fala para suas mentoradas? Falo muito sobre isso. Como que funciona a sua mentoria? Você pega uma profissão... É para profissionais da beleza? 90%. E aí você pega, você faz um plano de negócio para ela... Ou para ela trabalhar sozinha, para ter um salão, como que é? Eu trabalho muito em cima da necessidade de cada uma. Ela vai te explicar? Sim, eu preciso entender qual é a dor dela, qual a dificuldade dela, para eu montar uma estratégia em cima da dor dela. Não adianta eu ter só um script de mentoria, que infelizmente é o que tá tendo hoje em dia, que a gente tava falando, né? Os mentores que tá aí só enganando as pessoas, arrancando dinheiro. Não adianta eu montar um script de mentoria, aplicar para todo mundo, porque não vai funcionar. Eu preciso entender cada uma delas. Tem as mentorias particulares,
né? Que é onde é mais específica, é mais fundo. E tem também os treinamentos que eu faço também, direcionado à gestão, a comportamento, a principalmente como o que eu falo, que é a imagem, né? Eu falo muito sobre isso no Instagram. Que o Instagram é a nossa vitrine. Então, onde você é boa, ok, você sabe que você é boa. Mas você mostra o quanto você é boa? Como você se mostra? Como você se mostra? Porque eu preciso encantar as pessoas. De que maneira eu vou fazer isso? Qual a estratégia que eu vou usar? Eu preciso usar o quê? A dor. Igual você falou de maquiagem. Você faz maquiagem, você trabalha com maquiagem. Né? De repente, eu tô aqui, eu não sei me maquiar. Tô com uma maquiagem péssima aqui. Você sabe abordar, você sabe me direcionar. Exatamente. Você sabe me instruir. E hoje em dia é o que tá faltando nas pessoas. Elas estão procurando pessoas erradas, sabe? Pra ter essa construção. E acaba... Aí fica desmotivado, fica frustrado. Aí acha que todo mentor é 171. Que quando se fala em mentoria e coach, a gente já... Picareta. Sim, acha que todo mundo é picareta. Existem vários. Eu já caí também em vários. É porque, na verdade, hoje as pessoas vendem tudo muito fácil, né? Faça isso aqui, abra assim, em um mês você está ganhando tanto. E as pessoas enchem os olhos, né? Eu vejo muito isso Às vezes tô rolando lá, feed, olha onde eu cheguei, olha como eu estou, fotos em Paris. Tá, mas e o processo que você teve que passar? O problema, na verdade, não é nem o processo de quem passou. Porque quem passou um processo ainda viveu alguma coisa. Sim. Mas hoje as pessoas estão iludindo muito, né? A gente brinca muito isso em relação a carro, né? Tem lá um carrão, mas quantos boletos você tem pra pagar esse carro, querido? Que você tá vendendo? Gente, tem como você alugar. Não, tem como alugar, mas muita gente... Tem gente que aluga Airbnb de mansão. Faz conteúdo pro mês inteiro, leva uma mala de roupa. É sério, sabia? Sim. Pega o Airbnb. E vende aquela imagem, né? As pessoas acreditam. Pega aquela imagem, vende, as pessoas acreditam. Mas me fala uma coisa, você tem 38 anos. Não tem problema em falar a idade. Nenhuma, amo minha idade. E você tem uma aparência muito jovem. Você não aparenta ter 38 anos. Obrigada. E você tem uma bagagem muito grande. Muito grande. Você já chegou a sofrer algum tipo de, digamos, um preconceito? Alguma coisa assim na área em relação à mentoria, em relação aos cursos que você ministra? Porque você tem um rosto de menina, né? Quando a gente conversa, eu vejo que você tem propriedade na sua fala. Você é uma pessoa que tem uma presença. Sim. Mas você tem um rosto de menina. Isso foi uma construção. Na área da beleza, eu digo que nunca tive esse problema. Principalmente na área no momento de instruir, de ensinar. Porque eu sempre ensino com muita clareza. E eu tenho muita prova social, que é o que me promove muito. Não adianta só falar que eu faço. Eu tenho que ter prova. Então, isso já me dá um diferencial. Mas, eu lembro de um assunto, de uma determinada coisa que... Quando eu trabalhava em salão, você falou do meu rostinho, que é bonitinho tudo. Eu falei assim, eu preciso de pagar uma conta e eu preciso fazer alguma coisa. Eu cheguei na minha cliente, tá? De lá do salão, e falei, você tem alguma coisa na sua casa que eu posso fazer? Passar roupa, lavar, qualquer coisa. Ela olhou pra minha cara e falou, você com esse rostinho de patricinha, Érica, você sabe fazer alguma coisa? Aí eu falei, gente, mas eu tenho 2 filhos pequenos pra criar. Então foi uma situação que eu fiquei, caramba, só porque a gente é bonitinha, a gente não tem que colocar a mão na massa? Eu nunca tive que você olhasse pras coisas e vinham uns passarinhos da Branca de Neve e fazia pra você na sua casa. Falou desse jeito. E eu fiquei de boca aberta. E falei, como assim? Só as feias fazem trabalhos domésticos. Eu falei, gente... Você entendeu? É que, na verdade, isso já tinha esse pré lá atrás muito grande, né? Esse preconceito em relação eu vou chamar os passarinhos da Branca de Neve agora, porque eu sou bonita demais pra fazer trabalho doméstico, gente. Mas na área da beleza, de mentoria, de instrutora, assim, nunca Porque tive. também, na área da beleza, é uma área... A gente ama, mas é uma área meio ingrata, né? Porque as pessoas procuram a beleza e a juventude eterna, né? Então, quanto mais bonita e mais aparência jovem você tiver, melhor. Você já teve problema com alguém que procurava alguma coisa, você diz não, vai ser exatamente isso, e você entrega e a pessoa não era isso que eu queria? Olha, eu sou muito direta.
E eu Porque só tem gente que ser faço... dieta, ela sonha mesmo assim, né? Sim. Ela vai... Eu sou muito clara, que eu falo, se dá, dá. Se não dá, eu não quero seu dinheiro. Então, nunca... Cabelo é complicado. Eu sou muito... Hoje em dia, o meu público, os meus clientes, minhas borboletas, que eu costumo falar, elas confiam, assim, 100%. Elas sentam na minha cadeira de verdade, de coração. Elas vão assistir isso daqui. Vai falar, Erika, faz aí. Você já sabe o que elas gostam. Sim, né? já sei. Mas foi uma construção. Sim. Foi uma construção. E gente, maquiagem. Eu nunca vou esquecer. A gente tem uma amiga, a G, ela falou, gente, uma vez uma moça perguntou pra mim se a maquiagem cobria o buço. Ou era só depilar? Mas é que a Gia atendia em casa, então ela só fazia maquiagem. Eu acredito que ela foi atender essa cliente específica só com maquiagem e ela queria que... Que Ah, cobrisse, tá, que cobrisse. Mas no salão não tem esse tipo de problema. Não, no salão você vai depilar. Porque você fala, vai lá e depila. Ah, mas já cheguei a passar navalha. Porque tava grande e ia ficar feio. Falei, vou passar navalha. É, porque a maquiagem, pelo contrário, ela evidencia. Não. Se você tá com pelo, a maquiagem... Ah, eu não tenho papo na língua, não. Eu falo mesmo. Daí, se a cliente tá, ela fala, ai, não quero tirar a sobrancelha. Ai, não quero fazer. Ah, vamos tirar que vai ficar feio. Falo. Você fala desse... Eu falo. É porque não tem Eu sou direta, como você vai eu falo. desenhar Às uma vezes, tudo que sobrancelha, a né? pessoa precisa é de um tapa ali. Sim, tem pessoas que funcionam desse jeito. Com chinelada, e eu falo. E a mesma coisa com as minhas alunas. Nos treinamentos, eu falo, vocês querem com chinelada ou quer que eu fique suave? Elas falam com chinelada, eu adoro. Eu não aliso, não. Eu não passo a mão na cabeça. Porque não aprende. E me fala uma coisa. Quando você começou, obviamente, era diferente, né? Era cabelo, era mais escova progressiva, penteado, a maquiagem era diferente. Eu acredito que não existiam tantos itens de maquiagem Como existe hoje, né? como existe hoje. Tantos passos de preparação. Por exemplo, unha de gel, acho que naquela época não tinha. A extensão de cílios. Totalmente diferente. Hoje em dia eu vejo nos meus trabalhos que vem as lembranças, né? Mulher. Sabe com o que eu colocava? Aqueles cílios que pareciam um negócio... Gente... Eu colocava papel higiênico embaixo pra segurar aquilo no lugar do pad. Falava, gente, como que eu falava que isso aqui era uma extensão de cílios? Mas era o que tava tendo quantos na anos época. atrás? Porque na verdade é uma coisa que vem... Porque a gente segue tendências que vêm de fora. Sim. E às vezes o produto importado nem chegou aqui ou é muito caro. Por isso a importância de estar sempre se aperfeiçoando. Eu lembro que a primeira unha que veio, que eu lembro de extensão de unha, ela era de... Não era acrílico, era antes do acrílico. Acrigel? Não era acrigel, também que o acrigel é de agora. E ela pegava fogo conforme ela encostava no fogão. Meu Deus. Eu vou lembrar. Pegava fogo. Mas acho há que muito antigo, tipo assim, há uns 20 anos atrás. Ah, postiça? Não era postiça. Ela já era um pozinho, mas não era o... Era fibra Não era fibra, Não, me fugiu o nome. Era acrílico. É acrílico mesmo. Mas eles não usavam como acrílico. Não, era tinha um outro nome, aham. né? É porque usa o monômer, que ele é Isso, um e o componente... produto não era bom igual era hoje. Tanto que se ele encostasse Que no era fogo, como ele se fosse pegava um fogo. líquidozinho que você colocava no pó. É o monômer que mora no pó pra fazer a Isso. estrutura da unha. Ele tinha um outro nome. Gente, se você acender um fogão e pegasse, pegava fogo nas unhas. É totalmente inflamável. Aham. Mas assim, e era o que tinha, E né? era o que tinha. Há E saía. muitos Como diz Saía a muito, porque eu Beyoncé, colocava- Pretty Hurts, a doença... Eu Nossa, ganhava essa o salário mínimo de 120 e eu usava. Eu usava. Quando saiu a unha de gel, eu trabalhava no shopping, lá no Shopping Internacional. E eu lembro que quem fazia era uma briga pra atender. Aí já foi riquíssimo, né? Nossa, era só A de as... gel. Era deputado, era juízas. Só as que tinham poder top das aquisitivo. top que fazia. E aí eu falei, eu preciso fazer um curso. E não tinha no Brasil. O primeiro curso que eu fiz de alongamento de unha foi... Eu tive que comprar um curso online, veio no CD. Comprei o kit. Aí você foi, colocou lá Mulher, no DVD No DVD. e assistiu na sua televisão. Sim, em cima da cama. No seu home Olha theater. que legal, gente. A gente assistia no DVD. No DVD, tá? Nem sabe o que é Essa isso. geração nem sabe o que é isso. E aí eu fiz. Gente, quando eu olhei, falei, é bonito. Aí eu olhei e falei, mas tá faltando alguma coisa. E fui ali, fui trabalhando e consegui um resultado satisfatório para aquela época. Hoje em dia eu olho e sim, falo, você meu olha Deus. e fala, gente,
Como é pôde. possível? Mas eu acho que tudo é assim, né? Se Tudo você for é ver assim. a forma que você cortava cabelo, você para e pensa, meu Deus. Sim. É igual, eu fazia unha, o alicate não era esterilizado, a gente usava o palito de dente pra limpar. E você pensa, meu Exatamente. Deus, meu Deus. Por isso é importante de evoluir, né? Mas infelizmente tem profissionais que param um tempo. Param Sim. assim. É que tem fala, gente que tá "Meu". acomodado na mesmice. Na Ah, tá mesmice. bom, e assim, tá legal. Em relação à unha, eu tive a loja física na Moca, hoje eu tenho só a loja digital, a loja online. Eu tinha clientes, eu tinha uma cliente que ela é senhora, ela tem 60 e poucos anos, e ela é manicure, assim, desde sempre. E ela é aquela manicure de senhora, tradicional. Então, assim, E tem público pra isso. ela tem. Sim, Aí tem ela público ia pra escolher esmalte, ela é só o esmalte tradicional, né? Zazá. Aí ela falava: cadê o leite de coco? Cadê o Gaia? Cadê o. Só esses assim, né? Aí a gente mostrava, eu lembro que, gente, a Joyce mostrava pra ela, a Isabela. Esse aqui. Ela falava: minha filha, eu acho lindo, mas você não tá entendendo, minhas clientes é tudo velha. Uhum. Velha Exatamente. gosta E não de vai mudar. rosinha. Lilás. De roxinha. É, isso mesmo. De que minhas clientes é velha. Você não me vem com essas tendências de moda, não. Porque minhas clientes não usam. Claro que assim, ela levava os alicates dela pra afiar e botar na... Como é o nome? Autoclave. Autoclave. Ela pagava tudo pra fazer bonitinho. Mas, gatas, era isso. Mas e é engraçado que eu vi essa diferença muito grande, porque eu sou do Paraná, do interior, uma cidade pequena, pra aqui pra São Paulo, que o quanto as pessoas não evoluíram nesse sentido, e você pega aí não só as mais velhas, mas muita pessoa nova. Não, meu esmalte tem que ser pintado toda semana, então eu não faço isso, porque não sei se Nossa, você... Deus me Você deve livre, conhecer gente. também, mas é muita gente. E o mais engraçado é que o foco de salão aqui é de sábado, né? Lá não, é de segunda e de terça. Porque as pessoas gostam de trabalhar bonita. Trabalhar a semana bonita. Isso Mas sabia mesmo. que pra mim também de sábado é um dia super tranquilo? Eu lá no estúdio eu quase Sério? não tenho cliente de sábado também. Gente, eu tenho uma questão com esmaltação, tem que ser de gel. Primeiro que eu tenho mais o que Praticidade, fazer. né? Eu não tenho tempo. E eu fico... A Alessandra é minha manicure. Minha filha tem meses que a minha unha chega aqui, assim, ó. Aham. Já tá pendurada. Mas é E que ela nós não temos tempo, as pessoas não E ela acreditam. fica- ela É fica, isso que eu ia "Escuta, falar." Vamos ver se tal dia a gente vai. Vem 7 horas da manhã. Eu vou abrir uma agenda pra você 7 horas da manhã. Veja, cheguei a sair de lá 10 horas da noite. É. Mas eu fico É muito 20, prático. 22, 25, 30 dias. Hoje as pessoas procuram praticidade, né? Igual, eu postei até um vídeo hoje no meu Reels do estúdio. Cílios, porque tem gente que fala, como você consegue estar maquiada? Gente, eu não tô maquiada, eu tô com cílios e base. Exatamente. Só que o efeito que os cílios, que a extensão de cílios me dá, é o efeito que eu estou maquiada. Então, pra mim é prático, por quê? Porque na correria do dia a dia, eu não preciso estar lá passando rímel. Ai, se eu chorar, vai borrar. Não. E Então é quando prático. você sabe cuidar, eu fiquei quase um ano usando extensão de cílios. Gata, era a mesma pegada. Eu uso já Ficava 7 quase um anos sem mês. tirar, sem pausa. Eu ficava quase um mês com a extensão, porque Sempre a dava leche era manutenção. boa e eu cuidava direitinho. Higienizava Cuidando, certinho. É que tudo é ficava cuidado, né? esfregando. Tudo é cuidado. Mas também essa cliente que é da unha tradicional, depois que você reverte ela pra uma esmaltação em gel, ela não volta mais. nunca mais. Eu sempre falo pra ela, vamos viver o processo? Se você conseguir 15 dias, vai dar certo. Você só tem uma abstinência do pintar a unha toda semana. Aí eu brinco com elas que é abstinência. É. Eu não posso ver crescendo do que um dia você não vai crescer. E daí eu pego ali umas fotos de artista e falo, olha É o só não tamanho olhar, do crescimento. É normal. Não, mas eu não consigo. Gente, é igual droga. Eu falo pra elas, é só uma Vicia. abstinência. Ele vai mudar se você passar os primeiros 15 dias, depois mais 15 dias, daí vai pra... Aí pronto, aí é só Caiu alegria. no Deu gosto. 2 meses e já foi. Caiu no Não gosto, volta já era. mais. Unha e cílios, esmaltação em gel, gente. É praticidade. Caiu no gosto. Eu não gosto de alongamento. Não precisa, meu amor. Não precisa Só faça gostar. uma blindagem e uma esmaltação em gel. Não precisa ter unha alongada. É isso que eu a falo. sua vai minha não é crescer. muito grande. Mas a esmaltação em gel é vida. É vida. É a melhor coisa. E cílios, porque a extensão de cílios não é uma coisa muito... É nova, né? Quanto tempo faz? Não, já é bem antiga. É que vai mudando, os métodos que vai mudando, né? Como a gente vai tá. falando. Porque Mas é bem eu, antiga. particularmente, tive acesso à extensão de cílios há poucos anos. Olha, eu faço desde 2013.
Desde 2013? 2013. Nossa, eu nem sabia em 2013. Era Mas eu acho que também era o mundo que você vivia, que você estava inserida, Sim, né? exatamente. Eu precisava estar. E sempre foi Na assim, fio a tendência. fio, bonitinho, do jeito que é hoje? Começou com fio a fio, hoje tem os fios tecnológicos, né? Tem os FENS. Vai muito do gosto. Vai muito do gosto da cliente. Tem clientes que gostam de uma coisa mais clean. Eu tenho clientes que já gostam do olhar mais Esse marcante, seu é bem bonito. Qual que é o seu? Esse aqui é o efeito egípcio. É o fio tecnológico. Ele é 6D. muito natural, na verdade. né? Natural, mas ele tá preenchidinho. Tá bem E dá preenchido, mas... isso. Eu coloquei uma vez cílios em Goiás, quando eu morava lá. E, menina, foi assim uma experiência terrível. Tanto que eu fiquei sem cílios, parecia que eu era doente, porque eu arranquei tudo. Porque ele era aquele de boneca, então do jeito que eu abri o meu olho, ele me cutucava aqui em cima. E a minha cunhada mas tinha ele feito. cutuca mesmo. Não, Ah, você não. não tá entendendo, amiga. Ele fazia feridinha, era igual o cílio de boneca. Você abria o olho, não era aquela coisa sensível, profissional que delicada, fez em que você. você escura, que você... Não, você abria o olho e ele te espetava. Era O que eu igual ter fazia, alguém se eu não me espetando. engano, era o capping. Mas não tem muitos anos, isso tem uns 5 anos. Então já era um boom, já tinha uma tecnologia muito grande. A minha cunhada faz no Paraná, ela já tinha acesso a material muito bom, né? Sim. Que não dava isso, mas lá em Goiás a minha experiência foi terrível. Hoje em dia, o que eu vejo muito as profissionais pecando é justamente sobre isso. Porque, assim, cada cliente tem um olho. Cada cliente tem um formato de rosto. Cada cliente tem um visagismo. Então, eu, como profissional, eu preciso instruir a minha cliente de qual olhar vai ficar mais adequado para ela. Ah, você não faz o que ela pede? Não adianta ela chegar e falar, Erika, eu quero cílios igual um seu. Aí lá vem toda a parte teórica que eu tenho que explicar para ela. Ah, entendi. Se o olho dela é pequeno, se o olho dela é grande, se tem muito fio, se tem pouco fio, porque não vai ficar a mesma coisa. A mesma coisa de chegar aqui, ver um cabelo na revista, falar, eu quero esse cabelo. Não é, o cabelo é diferente, a textura é diferente, a cor é diferente, fundo de clareamento é diferente. Então, o que eu vejo hoje as pessoas pecando é nisso. Aí acontece o quê? Que a cliente não vai gostar, a cliente vai sair com aquela sensação de que cílios não presta, que cílios estraga, que cílios machuca. Extensão de cílios não machuca, não tem que doer, não tem que incomodar, você não tem que sentir nada. Tá doendo, tá incomodando, tá feito errado. O mesmo vale pra unha. Pra tudo. Não, eu acho que é Mesmo pra tudo, vale né? tudo. É. Pra tudo. Pra eu faço trança, às vezes. Às vezes eu faço a boxeadora. E às vezes eu faço a enraizada aqui, a tiarinha. Sim. Claro que no dia que ela faz, dói. Porque ela puxa o cabelo. o cabelo. Só que aí você dorme 2 dias depois, eu não aguento ficar muito tempo. Fico no Vai máximo uma afrouxar semana. ainda, né? Aham. Passa. Se não passar, é porque a transista fez errado, gente. Não é possível. Exatamente. O mesmo vale pra unha. Pra tudo. O Pra mesmo unha, pra vale cílios. pra uma maquiagem. Quando a gente coloca cílios postiço, se você faz maquiagem e você coloca um cílios postiço, deu 3 minutos e o cílios tá pesando em cima do teu olho e você não consegue... Cliente chorando, incomodando, Você tá colocou errado. É, exatamente. Você colocou colo onde não tinha que colocar, você colou os cílios onde não tinha que colocar. Então, acho que também tem muito disso. É, acho que o profissional ele precisa se capacitar mais, né? Ele E eu precisa acho que estar no lado do cliente. É ter entender. conhecimento do teu produto. Eu tava até vendo que a esposa do Alok tá na internet falando atendi a sobre sobrinha isso, dele. né? Então, mas ela teve um problema seríssimo, né? Ela foi parar no hospital por causa de uma extensão de cílios que ela colocou essa semana. Porque a pessoa fez errado. Provavelmente a pessoa deve ter usado alguma cola, alguma coisa que deu problema no olho dela. Tá lá com um Então. tampão mal. O que eu falo para as minhas alunas, o que não está no nosso controle? Problemas alérgicos. A gente tem alergia de medicações. Mas ela já usava, parece que Então, ontem. aí já é um fato que a gente não está sobre o nosso controle. A gente precisa instruir. Tanto quando é a primeira vez que o cliente chega em mim, que a cliente chega e fala extensão de cílios, eu explico todo o cuidado. E eu falo, se você sentir qualquer coisa fora do normal, me manda mensagem pra gente remover. Tá tudo certo. Pra fazer cílios, precisa fazer uma ficha de anamnese? Já anamnese precisa. Você tem... É o ideal, sim. Tá. É o ideal fazer. Pra gente entender, pra ter um protocolo, né? Eu pergunto se a cliente tem algum antecedente alérgico. É uma proteção sua Sim, também, né? minha Porque pra ela cliente, assina né? ali Sim. também. Porque às vezes a pessoa age de má fé, né? É. Às vezes a pessoa não sabe que tem alergia, tudo bem. Né? Mas Quando a pessoa já tem um antecedente alérgico, que tem sensibilidade até do lápis, o que eu faço? Eu gosto de fazer um teste. Eu colo 2 a 3 fiozinhos e falo, fica 24 horas. Não sentiu nada, tranquilo.
Sentiu legal. vermelhidão, coçou alguma coisa? Não faça. Porque já aconteceu de uma cliente queria fazer progressiva comigo. Eu quero fazer. Já fez progressiva? Não, nunca fiz. Falei, vamos fazer um teste. Mas por que não precisa? Eu falei, é pra minha segurança e pra sua. Peguei a progressiva com formol. Na época não tinha com aminoácido e outros produtos. Passei no algodão e passei aqui atrás da orelha dela, que é onde a gente aplica o teste, e passei aqui no antebraço. Subiu um vergão tão grande que parecia Na que tinha hora? dado uma chicotada, juro por Deus. Aí eu falei pra ela, se eu faço a progressiva em você, eu poderia te matar. Ela falou, Érica, eu já fiz vários orçamentos, ninguém nunca cogitou a hipótese de fazer um teste. Nossa, foi Deus que te colocou na vida dessa mulher. Hoje ela é minha cliente fiel. Por isso que eu falo, a gente tem que explicar, a gente tem que ser o mais sincero possível com o cliente. E eu não tenho medo de perder a cliente ali 300, 500 reais agora. Não tenho medo de perder. Pra depois não ter problema. Então, não tem dinheiro que pague minha paz. É que a dor de cabeça é muito Tá maior, né? certo. Não tem. O que eu não quero pra mim, eu não quero pras pessoas. A Erika é grossa, sou. Sou grossa, mas sou sincera. Sou grossa, mas sou direta. Não, Tá certo? é a sua essência. Eu acho que no final das contas... É cuidado, na verdade, eu acho. Aham. Eu acho que, então, no final das contas, é isso que faz você ser quem você é e ter a credibilidade que você tem. Ter o posicionamento, ter... As pessoas falam, nossa, você tem uma cara de braba, mas quem convive com você vê que não é isso. É a imagem que eu estou passando pra poder ter respeito. E eu falo muito sobre posicionamento de imagem lá nas minhas redes sociais. Porque tem pessoas que têm um trabalho incrível, mas se eu olho a vitrine do Instagram dela, eu não compraria o serviço dela. É. Eu não compraria. Eu sempre dou o exemplo. Você tá com fome, vai no iFood. Tem um lanche lá maravilhoso, você tá com fome. E tem um lanche horrível, você vai aonde? Você vai clicar no bonito. Exatamente. Então, você precisa ser a sua vitrine. Você tem que vender o seu negócio. Você tem que ser a blogueira do seu negócio. Eu tenho vergonha. Exatamente. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha A de gente vender seu conversou produto. com uma estrategista de marketing, com a Thaís, e ela falou isso. Ela falou, olha, eu falo isso sempre para minhas clientes. Você precisa ser a cara do seu negócio. Sim. A gente precisa humanizar a empresa o máximo possível. Se você tem vergonha de fazer vídeo se mostrando, faça o vídeo mostrando o produto. No caso, Vai começando aos poucos, né? São outros produtos Sim. e tal. Faça o vídeo mostrando o seu produto, falando alguma coisa. Tire fotos. Tem Mas estratégias de como fazer isso. tem como você não se filmar exatamente, mas você precisa dar uma cara. Porque, Precisa. gente, Tem que criar conexão, né? hoje em dia, se você não está online, Se você não tá no digital, você tá perdido. você não existe. Infelizmente. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. É uma das dores que eu mais escuto de pessoas. Porque tem gente, não é todo mundo que sabe, infelizmente, não é todo mundo que Não. nasceu pra falar. A gente tá conversando aqui e a gente tem uma facilidade muito grande. De se Pra comunicar, tá aqui, de tem se 3 expressar. câmeras aqui e a gente tá falando, tá se comunicando. E tem pessoas que travam. É inata, é uma coisa que a gente já tem. Tem pessoas que não são assim. Que você precisa estar perguntando, que você precisa, né? E não mais. De alguma maneira a pessoa precisa se vender. Precisa. De alguma maneira a pessoa precisa se mostrar, porque a gente tá chegando naquela série lá do Dark. Esqueci o nome. Tem uma série lá que você vive. É só o digital. É o digital. Se você não tá no digital, Você não tá no existe. mundo. Tá no... Simples Eu vou dar assim. uma saidinha e já volto. A Ele vai dar uma saidinha enquanto a gente vai. Eu vou finalizar o nosso vídeo, a gente vai fazer um bate-bola. Eita, Eu vou fazer algumas perguntas aqui. eita. Mas antes, eu queria te perguntar assim: hoje, você, depois de tudo que você viveu, qual é o conselho que você daria pra Érica lá do começo? Ser menos coração e ser mais... Como é que eu posso dizer? Eu acredito que eu agi muito por coração e não... Se a gente quer crescer, a gente não pode ser só coração, não. Foi onde eu errei. Então, você demorou um pouco mais pra
Porque você Fui muito coração. menos pela razão e mais pelo Isso. coração. A gente tem que agir mais pela razão. E o que você espera da Érica lá da frente? Eu espero e eu tenho certeza que ela vai chegar onde ela quer. Vai calar a boca de muita gente que duvidou dela. Não que eu queira ser melhor do que ninguém, porque eu não preciso disso. Mas eu acredito que ela vai chegar onde ela almeja. E não vai demorar, não. É isso aí. Não vai demorar, não. A palavra tem poder, Tem poder. né? E você já conseguiu tanta coisa. Sim, O que é só mais um pouquinho? só mais um pouquinho. Eu não sei quais são os seus sonhos, né? Mas Deus sabe quais são. Deus sabe. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Se você tem isso no seu coração, é porque você é capaz de realizar. Exatamente. E a única pessoa capaz de realizar o seu sonho é você. Você não tem que depositar isso em ninguém. Ninguém pode fazer por mim, ninguém vai fazer por mim. Exatamente. A não ser eu mesmo. Você pode ter o seu apoio, Sim. né? A Que é sua primordial. família. Uhum. Mas se você não fizer, não vai ter quem faça. Verdade. Vamos para o nosso bate-bola. Para começar, eu quero saber uma inspiração. Uma inspiração. Olha, eu falei esses dias com ela, inclusive, a Cidinha Lins. É uma cabeleireira especializada em loiros. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz com ela, de colorimetria. E é uma mulher, assim, que eu sou apaixonada. Pela essência dela, pelo trabalho dela, pela desenvoltura dela. É ela, Cidinha Lins. Muito bom. Um ranço. Eita. Não precisa ser uma pessoa em específico, mas uma coisa assim que você tem ranço. Eu tenho ranço de pessoas que querem te fazer de degrau. Chega lá na frente, quer te apunhalar pelas costas, esqueceu de tudo que tu fez pra ela, por ela. Aí eu tenho ranço. Tenho ranço e não escondo de ninguém. Tá certa. Um orgulho de algo que você fez. Um orgulho de formar pessoas maravilhosas. Eu vejo mulheres assim que falam, Érica, preciso da sua ajuda. E quando eu vejo o trabalho executado, eu falo, meu, que orgulho das pessoas que eu formei. Deve ser uma delícia. Nossa, não tem dinheiro que pague isso. Você vê que tem um pedacinho seu ali, Sim. né? Em cada mulher que você... Muitas das vezes, são mulheres que são arrimo de família. Uhum. Que tem uma história de vida também. Porque a gente sabe que a Sim. maioria das pessoas que empreende por necessidade. Por necessidade. É o que eu falo. O empreendedor, ele nasce da dificuldade, né? Da necessidade. Então, quando eu vejo elas almejando o que elas queriam, o sucesso que elas tanto... Né? Cada um tem o seu sucesso. Então, quando eu vejo isso, pra mim, não tem dinheiro que pague. Que delícia. Uma saudade. Uma saudade. Aí eu tenho muita saudade da minha madrinha. Que já se foi. Uma mágoa. Ixi, aí é muitas, hein? Caraca! Por onde eu começo a listar, Fá? Eita! Olha, uma mágoa. Eu acredito. Eu vou usar um pouco do que eu falei sobre as pessoas quererem te fazer de degrau, porque você deposita confiança, você deposita credibilidade, você tira a sua roupa do corpo pra ajudar e a pessoa te apunhala pelas costas. Isso é uma mágoa, né, que fica. Mas já foi. É difícil, né? É. Mas depois que passa, passou também, né? Uhum. Um lugar. Minha casa. Eu amo minha casa. Meu marido fala que eu sou antissocial. Mas eu falo que não, eu gosto de ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha na minha casa, comigo mesmo. Mas é porque você já passa tanto tempo com tanta gente, né, Érica? Eu acho que é por isso. E por muito tempo na minha vida, porque eu casei muito nova, né, como vocês já escutaram, eu sempre fui reservada, minha vida toda. Eu nunca fui de expor meus problemas, eu nunca fui de ter amizade de contar tudo. Então sempre foi eu e Deus. Então quando eu estou muito estressada, quando eu estou a ponto de explodir, que estou no ápice mesmo, eu preciso me conectar comigo. Então esse momento é eu e Deus. Então é na minha casa, ou eu preciso sair sozinha. Hoje em dia meu marido tem esse entendimento. Eu falo, eu preciso estar comigo.
Então é o momento de me conectar comigo. Então eu amo. Que gostoso. Eu preciso. Érica, eu quero agradecer demais essa conversa que a gente teve. Foi muito gostoso falar com você, saber da sua história, porque assim, não é fácil você olhar, né, uma menina de 16 anos passar por tudo que você passou e conseguir, por mais que você tenha dito que você tem sonhos que você ainda vai realizar, Sim. mas ter realizado tanta coisa na sua vida, pra mim, é muito inspirador. E eu acredito que pra quem tá assistindo também, seja muito inspirador, né, Elê? Obrigada. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez. E a Elê pode finalizar pra Eu gente. agradeço muitíssimo. Voltei! Voltou! Você que acompanhou a gente até agora e não deixou o seu like no vídeo, deixa o seu like. Vá seguir a Érica nas redes sociais Por dela, favor. que a gente vai colocar aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e vai seguir a gente no nosso Instagram também. Um beijo e até a próxima semana.